Como serão os últimos dias da história desta terra? Como será quando Cristo vai voltar? Qual deve ser, então, a nossa atitude? O título do estudo de hoje é a preparação para a crise final. Veja o apóstolo Paulo, irmãos, falando aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versos 1 a 6. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais que eu vos escreva. Pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Veja, irmãos, o dia do Senhor vai vir como ladrão. Vai vir de surpresa, vai vir sem aviso. Quando andarem dizendo a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Ainda mais uma figura para ilustrar a maneira da volta do Senhor Jesus. Como as dores de parto àquela que está grávida e que de modo nenhum escaparão. Uma mulher que está grávida, irmãos, ela sabe que vai ter o seu bebê. E ela vai necessariamente ter o seu bebê. Demora o tempo da gestação, mas o bebê vai nascer. E ela vai sentir as dores de parto. Verso 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que neste dia não vos surpreenda como um ladrão. Por que Paulo está dizendo que os irmãos lá de Tessalônica não estavam em trevas? Porque eles tinham sido iluminados pela voz da profecia, tinham sido iluminados pela palavra de Deus, tinham sido iluminados pelo ensino dos apóstolos. E diz assim: sejam sóbrios. Vocês são filhos da luz, vocês têm a luz. Verso 6. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Vigiar, irmãos, vigiar quer dizer estar atento, aguardando um evento. Vigiar, com relação à volta do Senhor Jesus, é estar atento, aguardando a volta. E o que é ser sóbrio nesse sentido, irmãos? Alguém que é sóbrio, alguém que está com o seu raciocínio perfeito, alguém que não está embebedado. A gente costuma adotar como o oposto de sóbrio, bêbado, embebedado, alcoolizado. Alcoolizado não consegue discernir bem as coisas, irmãos. Não consegue ser vigilante. Mas o apóstolo diz assim: sejamos sóbrios, para que a gente possa discernir os eventos. O Senhor Jesus, em Mateus 26, 41, diz assim: vigiai e orai. Vigiar constantemente, orando. A Bíblia tem outro texto que diz assim: orai sem cessar. Isso quer dizer, irmãos, estar em contínua comunhão com o Senhor Deus. Vou ler um texto da nossa lição. Vigiar é estar espiritualmente alerta. Ser sóbrio é levar a sério a época em que vivemos e focalizar as coisas que realmente importam. Ellen White declarou: nós que conhecemos a verdade deveríamos estar preparados para o que em breve virá sobre o mundo como uma terrível surpresa. O mundo pode se surpreender, irmãos, o mundo vai se surpreender com a volta de Cristo, mas os crentes, aqueles que estudam a palavra de Deus, não vão se surpreender, vão estar aguardando. E ainda que seja uma surpresa para o mundo, não deve nos surpreender. Embora não saibamos quando isso vai acontecer, podemos ver o suficiente para saber que está chegando e que hoje é o dia de estar pronto. Veja, irmãos, por que o Senhor Deus não marcou uma data para voltar? Para que nós não ficássemos postergando, falando: quando chegar perto eu tomo a minha atitude. Quando chegar perto eu vou ficar do lado de Deus. Não, irmãos, mas ele diz assim: eu volto, cedo venho. Para que nós estejamos continuamente prontos. E como já dissemos e já estudamos, quando nós descansamos, irmãos, quando nós morremos, o Senhor Jesus Cristo já veio para nós. A volta do Senhor Jesus Cristo se dá após a nossa morte, junto com a nossa morte, porque aí não podemos mais nos arrepender e não podemos mais tomar nenhuma atitude com relação à nossa vida espiritual.
devemos estar de prontidão. A Bíblia apresenta várias profecias, irmãos, com relação à volta de Jesus, com relação à história desse mundo. E a lição de hoje trata da profecia de Daniel 2, que mostra o desenvolvimento da história, a sucessão dos reinos, desde o reino de Nabucodonosor em Babilônia até os últimos dias, ou seja, os nossos dias. Apresenta de maneira incrivelmente correta Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma. Depois de Roma, então, os pés da estátua, de barro e de ferro, representando nações fortes e nações fracas. Mas o mais importante, irmãos, nesse sonho de Nabucodonosor, é que veio uma pedra grande que acertou nos pés da estátua e destruiu tudo. Quem era essa pedra, irmãos? Essa pedra é a volta do Senhor Jesus Cristo. Veja, por favor, o texto de Salmos 118, versos 22 e 23. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. O Senhor Jesus, irmãos, vai estabelecer um reino eterno. Veja a interpretação da profecia dada por Daniel ao rei Nabucodonosor. Daniel, capítulo 2, versos 44 e 45. Mas nos dias desses reis, isso quer dizer, desses reis fracos e fortes da terra, nos últimos momentos desta terra, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos estes reinos e será estabelecido para sempre. Deus vai estabelecer o seu reino, irmãos, um reino eterno, e que vai destruir todos esses reinos da terra, por mais poderosos que eles sejam ou aparentam ser. Verso 45. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Agora veja, irmãos, essa profecia de Daniel foi dada aproximadamente pelo ano 600 antes de Cristo. Quem sabe um pouco menos, 590 antes de Cristo. Mas veja lá, irmãos, desde então, os reinos que a profecia de Daniel disse, a interpretação de Daniel, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma e os reinos divididos, todos esses aconteceram. Todos esses têm comprovação histórica. Por que não aconteceria o último evento desta profecia, ou seja, a pedra destruindo tudo e o estabelecimento do reino de Deus? Seria muita imprudência, irmãos. Seria tolice acreditar que uma profecia se verifica durante 2.500 anos e não vai se verificar nos últimos anos. Quem sabe no último século, ou quem sabe nas últimas décadas. Certa é a profecia, irmãos, e certa é o cumprimento de cada item da profecia, inclusive os seus itens finais. Cristo nos deu mensagens referentes aos últimos dias, para que, sabendo o que está por vir, nos preparássemos para os eventos que estão à nossa frente. É para isso, irmãos, que tem a Bíblia Sagrada. É para isso que tem profecia. Para que a gente se prepare, para que a gente fique alerta, para que a gente fique vigilante, seja sóbrio com relação à volta do Senhor Jesus Cristo. Que Deus esteja com cada um de nós estejamos realmente vigilantes, nos preparando para a breve volta do Senhor Jesus.